Bom dia a todos vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? E estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente Interativo. Deixa eu me ver aqui no filme aqui, eu já me arrumo e já fico bonitinho, se é que isso é possível, né? Como é que vocês estão? Todos bem? Bom dia, Lisa, Walter Santos, Cacilda, Márcia, Simone, Mauro da SBE, Rosângela, Norma, Valcir, Jerônimo, Unki Dumpi, que não sei quem é, Alexandre, André, Bunker Bump e outro Smushika, sei lá o que. Tá, mas aí tudo bem, estamos aí. O nome é importante, mas não importa também. Lembrando mais uma vez, lembrando sempre, né, sobre o nosso workshop de 7 de setembro, lá em São Paulo, Terapia dos Fractais, que vocês já viram e vão rever agora, porque eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, né, aparecer. O evento, não coloquei, tá, Transplay, agora sim apareceu, né. Isso vai ser no dia 7 de setembro em São Paulo. Terapia dos Fractais. A sua vida será outra depois dessa vivência em São Paulo. Você não faz ideia do que são os fractais, você não faz ideia da matemática pura que é isso, você não faz ideia do que isso pode lhe proporcionar de coisas boas, né? Mas tudo bem, isso aí é para deixar já para setembro. See you in September. Lembra da música em São Paulo? Então é isso que nós vamos nos ver. Então é isso aí. Bem, ontem o tema que se apresentou para a gente conversar foi as leis da natureza, do Dr. Eduardo Alphonse. É um tema complexo e para entender tem que participar em loco? Não, você, para quem não quiser entender, para quem não puder participar, que também não, tudo bem, mas para você entender o que é fractais, deixa eu colocar aqui. Esse é o meu blog. Aí você vai ter uma ideia, mas se a gente vai passar um dia inteiro para explicar um a um como é que são as coisas, aí sim. Mas enquanto você não tem essa oportunidade, você fica sabendo por aí. E eu não vou gravar nada. Eu tenho algumas entrevistas disponibilizadas que eu pus aí no site, explicando o que são os fractais. Mas você imagina, 9 ao meio-dia, 3 horas, e das 2 às 6, mais 7 horas. 7 horas aí explicando sobre isso e ainda fica aquela sensação de quero mais. Então não nos podemos dizer aqui, pode adquirir o DVD, mas você tem que falar comigo depois para eu te explicar o que é, para que serve, como você vai usar, que é a coisa mais simples do mundo. Mas você tem que saber, repito aqui, vocês sempre têm que saber o que vocês estão fazendo. Sempre. Sempre. Se você respira, você tem que saber por que você está respirando. Se você levanta o dedinho, tem que saber. Se você vai acender uma vela, para isso você tem que saber por que você está acendendo aquilo. Então tudo, nós já fizemos programas aqui no Vida Inteligente também. Saber o que fazer. Saber o que vai falar. Ter consciência sempre tudo, né? Walter, foi uma pena, né? Quando eu estive aí no Rio, foi muito legal. Muito legal mesmo. Então, mas tudo bem, não vão faltar oportunidades. De repente pinta um outro no Rio, quem sabe, né? Dos meus amigos, como eu disse, das pessoas que eu conheço há anos e anos, não foi ninguém no Rio de Janeiro. Não foi ninguém. E fazer o quê, né? Agora, se fosse para fazer de novo, se essas pessoas que não apareceu ninguém aparecessem, já lotava o workshop do Rio de Janeiro. Para um novo, né? Pode ser possível. Bem, vamos lá. As leis da natureza é um negócio complexo e eu vou pedir a colaboração e a contribuição de vocês para que a gente desenvolva isso. Eu trouxe o texto das leis da natureza do Dr. Eduardo Alphonse, que foram extraídas do livro La Religión de la Naturaleza, da editora Kier, lá de Buenos Aires. E também essas leis da natureza também foram publicadas, que esse livro, inclusive, está disponibilizado no site do Vida Inteligente no Facebook. É a Medicina Natural em 40 Lições. Medicina Natural em 40 Lições. Sensacional. Quem puder não, todos podem. Basta querer acessar depois a seção de arquivos do nosso site lá do Vida Inteligente no Facebook e veja Medicina Natural em 40 Lições.
Medicina Natural em 40 Lecciones, né? É sensacional isso também. Então, o fractal pequeno expandido, o fractal é um pedaço de todo, vem de fractus, um pedaço do todo. Um fractal representa o todo, é um pedaço do todo e representa o todo, né? É muito interessante mesmo. Tem Fibonacci no meio, tem uma série de coisas. O número de ouro, é de se apaixonar. E você sente mais segurança, inclusive, porque você sabe que é tudo matemática pura, né? Aí fica mais fácil de você saber o que você está lidando. Geometria sagrada. Eu não queria entrar nesse aspecto aqui do sagrado, né? Porque sagrado hoje a gente faz ainda muita confusão. Bom dia, Giovana. Sagrado a gente verte sempre para a religião e não é o caso que a gente quer fazer. Bom, como a gente... Tudo tem leis, né? Existem leis da física, da química, leis da biologia, lei disso, lei dos homens, lei dos não sei quem e tal. Existem, óbvio, as leis da natureza. Algumas leis que são líquidas e certas, né? E é sobre essas leis levantadas aqui pelo Dr. Eduardo Alfonso que nós vamos debater. Hoje trocar umas ideias, né? Então vamos lá? Todo mundo disposto? Vamos nessa. E o pigarro também está aqui presente. Tem que ter uma lei que tire isso aqui. Incrível, parei de fumar faz 6 anos e não tem jeito. Se alguém tiver um macete legal, me avise. Esse negócio de tomar água, tudo é conversa fiada. Tem dia que fica mais, tem dia que fica menos, não sei o que é. Também eu não tenho amígdalas, né? Já operei amígdalas desde pequenos, as tonsilas. Isso é um fator que as amígdalas servem para filtrar o ar que você respira pela boca. Mel com própolis, está aí, mas não, toma aí, mas aí vou engordar. Gengibre também não sei, não adianta. Então, vamos lá. Então a natureza, como a gente falou, é regida por leis. No estudo da natureza, através do exame e da comparação dos fenômenos, o homem vai descobrindo que existe uma ordem natural regida por leis. Esta ordem natural se realiza através da harmonia, que é a adequada relação entre as partes e o todo. Olha só, isso aqui tem que ver com fractais também, hein? Essas leis, ó, através da harmonia, que é a adequada relação entre as partes e o todo. Por isto, a natureza em seu conjunto chama-se universo, ou seja, a relação do uno com o todo. Universo. Né? Então, essas leis que nós vamos debater agora, que para mim são complexas ainda, e vamos ver se a gente consegue entrar num consenso. Isso aqui vai ser disponibilizado, já está disponibilizado no site do Vida Inteligente também, então não se preocupem não, que tudo que a gente passa aqui está lá. Tá? A primeira lei é a lei do movimento. O movimento é o modo de manifestação universal. A vida é movimento, a inércia é a morte. Tudo, afinal, é vibração, alternação de movimento e repouso. Não existe movimento contínuo. O dia e a noite, o sono e a vigilância, a vida e a morte, a inspiração e a expiração, a sístole e a diástole, etc. São grandes vibrações da natureza, análogas em tudo às do som, da luz e da eletricidade, etc. Ficou claro? Análogas às do som, da luz e eletricidade. O movimento é todo manifestação universal. Não existe movimento contínuo. Dia, noite, sono e vigilância, vida e morte, inspiração e expiração, e tudo isso são as grandes vibrações da natureza. A primeira lei, a lei do movimento. Okay. Isso depois nós vamos lendo, com calma, você vai ler, e aí você vai se sintonizando. Que não é interessante, né? Nunca passa pela nossa cabeça. Ou passa, não tem nada escrito que a gente possa acompanhar, né? E quando aparece, a gente tem que ter a coordenação das ideias, a tranquilidade para poder assimilar o que o autor quis dizer por ocasião do estabelecimento dessas leis, né? Bom dia, Nilta, bem-vinda. A segunda lei da natureza é a lei do amor. Eita, nós! O amor,
A atração de dois ou mais seres para unificar-se estimula a criação e a conservação da vida. O amor supõe renúncia de si mesmo a favor de todos e requer, para manifestar-se, a consciência de que todos somos irmãos, saídos da mesma origem. Eu vou ler de novo daqui a pouquinho. O amor é o reconhecimento da unidade em tudo. Manifesta-se como força centrípeta nos astros. Todos os planetas subordinam-se à unidade do sistema planetário. Nos minerais e nos corpos químicos, manifesta-se como afinidade, como instinto e atração sexual nos animais. No homem, como carinho e simpatia, e em graus elevados, como amor espiritual, idealismo e sacrifício. O amor atrai todos os seres até a sua unidade de origem. Muito bonito isso, né? Vamos repetir? Principalmente aquela frasezona que diz o seguinte: o amor supõe renúncia de si mesmo a favor de todos e requer, para manifestar-se, a consciência de que somos todos irmãos, saídos da mesma origem. Então o amor é o reconhecimento da unidade em tudo. Agora, para entender o amor, né, como a gente tem falado, você tem que entender, nós temos que entender o todo, nós temos que ter consciência do uno, né? Então, vamos buscar essa consciência. Já fizemos alguns programas sobre isso, né? Mas não é fácil descristalizar tudo aquilo que a gente tem aqui, né? Depois vocês releem esse texto aqui inúmeras vezes, se quiserem, claro, né? A terceira lei da natureza é a lei da evolução. Todo ser tem força e tendência para converter-se em algo superior. Todo ser tem força e tendência para converter-se em algo superior. A evolução emprega como meio o misterioso mecanismo da vida e da morte. A inteligência e a vontade evoluem através de corpos materiais que, por sua vez, também evoluem. Mas a forma se destrói quando dá o seu máximo rendimento a favor da evolução espiritual, passando o espírito, que é a mentalidade e finalidade, às formas mais elevadas. Então todo ser tem força e tendência para converter-se em algo superior. A forma que se destrói quando dá o seu máximo rendimento a favor da evolução espiritual, passando o espírito, que é a mentalidade e finalidade, a formas mais elevadas. Estou tendo consciência para entender isso. A quarta lei da natureza é a lei dos ciclos. Tudo que existe evolui através de ciclos, chamando-se ciclo a uma trajetória no tempo e no espaço. Olha só, isso é importante a gente ficar acompanhando, ao final da qual os seres avançam um grau em sua evolução. As sementes germinam, nascem, dão uma planta que por sua vez produz sementes contendo potencialmente as novas experiências vitais da planta. O ano inicia com a primavera, amadurece com o verão, entristece com o outono e adormece no inverno e renasce como uma nova primavera. Na vida humana, o ciclo inicia na doce primavera da infância, segue o período épico da maturidade, o lírico da velhice e termina na morte, entre parênteses, começo de um ciclo puramente espiritual, para continuar em nova manifestação. Esta é a lei dos ciclos. Tudo o que existe evolui através de ciclos, chamando-se ciclo a uma trajetória no tempo e no espaço, ao final da qual os seres avançam um grau em sua evolução. Bacana, né? Alexandre, se nos imaginarmos todos conectados por uma malha de luz invisível, ajudaria na percepção de unidade no mental abstrato? Não. Não creio que ajudaria. É a minha opinião, a opinião do Eustáquio. Sempre quem fala aqui é o Eustáquio. Não incorporo nada, a única coisa que eu incorporo é eu, de vez em quando. Quando eu permito também, né? Sinto que a primavera de 2013 vai chegar cheia de energia. Tem semente germinando neste inverno.
reciclando geral. A Nilta diz assim, aqui embaixo como lá em cima. Steiner disse: observai a natureza e saberás comparar o que acontece com a vida. Sabe o Steiner, é o Rudolf Steiner, né? A quinta lei da natureza é a lei da finalidade. A evolução tem um sentido finalista. Visa a consecução de um objetivo transcendental e metafísico. Tende a buscar estados mais elevados, afinando e aperfeiçoando a matéria e a inteligência. A negação da finalidade na natureza equivale, deixa eu separar aqui, a afirmar que tudo se move e vive por capricho e sem outro motivo. Vamos reler aqui porque eu li devagar. Essa é a lei da finalidade, a quinta lei da natureza. A evolução tem um sentido finalista, visa a consecução de um objetivo transcendental e metafísico, tende a buscar estados mais elevados, afinando e aperfeiçoando a matéria e a inteligência. A negação da finalidade da natureza equivale a afirmar que tudo se move e vive por capricho e sem outro motivo. Quer dizer, tem uma finalidade, a vida, a natureza, tudo. Senão não teria sentido, realmente não teria sentido algum a vida, né? Alexandre disse para Simone aqui que estava pensando justamente nisso, no exercício forçado da mente abstrata para combater a distorção da mente concreta que visa sempre separação, egoísmo e julgamento. O duro é a gente visualizar o que está sendo escrito, né? Porque são coisas que não tem verbalização, ela tem que ser praticada. E como é que você vai? É só na prática, é o exemplo, né? Difícil falar, difícil escrever um sentimento. A sexta lei da natureza é a lei da hierarquia. Tudo e todos estão subordinados àquilo que é superior em grau evolutivo e tem poder de mando sobre tudo aquilo que lhe é inferior na escala evolucional. Repetindo. Tudo e todos estão subordinados àquilo que é superior em grau evolutivo e tem poder de mando sobre tudo aquilo que lhe é inferior na escala evolucional. O espírito rege a matéria, a inteligência, o corpo, o cérebro, aos membros. Os animais mais inteligentes vencem os menos inteligentes. O homem vence os animais e seus semelhantes menos dotados. E existe uma hierarquia evolutiva que garante o triunfo do melhor e mais perfeito. Isso é lei. Lei. A lei do mais forte, a lei do mais fraco. Isso é lei. Então não adianta, como já falamos aqui, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Deixa eu ir salvando aqui. Newton Valsir. A Simone fala em sincronicidade. Pensou exatamente nisso no exercício. Valsir diz: bom dia, quando evoluímos em nosso trabalho interno, vamos nos libertando dessas leis. A densidade das leis diminui. Eu não entendi. Depois, se você puder ser mais claro, Valsir, se essas leis são da natureza, como é que a gente vai se libertando dessas? Eu acho que se você tivesse escrito, é a minha opinião, depois você pode esclarecer, se você tivesse dito que a gente compreendesse essas leis, não nos libertar delas, mas compreender essas leis como elas são, que são leis da natureza, aí ficaria mais fácil o convívio e a compreensão, né? A Newton diz que entendo que o mais insignificante átomo ou ser tem um fim. Concordo plenamente. Então, ao contrário, seríamos seres do acaso. E um ser como o homem, tão complexo, não poderia ser em vão. Indubitavelmente. Alexandre, são as leis da imitação ou limitação da carne? Que temos corpos finitos, o físico. Valsir fala pela neutralidade, limitação. Ok, vamos dar sequência aqui. A sétima lei da natureza é a lei da harmonia. Linda lei essa, né?
A convivência exige uma adequada relação entre as partes e o todo, expressa pelo máximo de liberdade e rendimento na função de cada parte, juntamente com o máximo de ajuda mútua em favor do todo. Nada, nem ninguém tem valor por si mesmo, senão por suas relações com as demais partes. Tudo, segundo a lei da harmonia, coopera ordenadamente com o plano natural, cumprindo o papel correspondente a seu grau evolutivo. O egoísmo desmedido, como o sacrifício extremado, não podem conduzir a bons resultados. O segundo, porque destrói o indivíduo, o sacrifício extremado, né? E o primeiro, porque destrói a coletividade, o egoísmo. Puxa vida, seu Eduardo Alfonso. Grandes sacadas, hein? Entenderam a lei da harmonia aqui ou não? Newton diz que, compreendendo a mecânica das leis, podemos mudar o karma num estágio mais avançado. Tudo que existe na natureza e no cosmos está em perfeita harmonia. O homem, no estágio atual, é que está e não está tão harmônico. É verdade, você me lembrou bem. Nós estamos fora disso. Então, por quê? Ali já diz que o universo em si é harmônico e está intrinsecamente ligado. Mas a gente está fora da lei da harmonia, né? Porque a gente não se relaciona bem, nem com a gente, nem com o todo, né? E também essa compreensão que nos falta faz com que a gente viva em desarmonia. E nós não trabalhamos de acordo com as leis do universo, né? Nós estamos falando das leis universais, nós já fizemos tema, pode acessar lá no YouTube. Nós estamos falando sobre as leis da natureza. Enquanto as leis do universo, a gente também está fora disso, nós estamos fora do tempo, nós não somos mais regidos pela vibração cósmica, tipo o calendário da Lua, o calendário do Sol, o calendário galáctico, uma coisa que você está em consonância com o universo. Você não pode estar trabalhando fora de uma coisa perfeita, que a natureza é uma coisa perfeita, o universo é uma coisa perfeita, a criação é uma coisa perfeita. E os seres que nós também somos perfeitos, apenas não estamos perfeitos, é o que eu sempre repito, a gente tem que se enquadrar nisso. Nós perdemos essa conexão. Quando eu fiz o meu 5º livro, O Grande Sol Central, o subtítulo é A Reconexão do Homem com a Fonte da Criação. Nós estamos mais do que desconectados com a fonte da criação. Totalmente, totalmente. E os dominadores fazem questão que a gente fique desconectado mesmo, porque assim nós vamos ser marionetes, né? Vaquinhas de presépios, subjugados, e vamos seguindo vida de gado, povo marcado, povo, entre aspas, feliz. Será? Alexandre, a gente tinha que dissociar a harmonia de bem bom e tudo zen e tal, relaxado. A harmonia, como disse que Lígia, o bem e o mal caminhando para a evolução. A harmonia é uma coisa muito ampla, eu já vou reler isso aqui, tá? A Nilton se pergunta, por que o homem teve que ter uma visão distorcida de tudo? Boa pergunta. As religiões distorceram, mas por que deixamos isso acontecer? Porque é ingenuidade, né? Preguiça, comodismo. Claro, por quê? Porque eles sempre nos prometem coisas, eles subjugam e você vive do quê? De promessa, de esperança, né? Essas coisas nos dão esperança. Alguém vem te salvar, existe um lugar para lá, existe cidade aqui, existe cidade ali, tal. Tá aí, tá, a resposta tá aí, Nilton. Levamos, pequena parcela, muito tempo para saber um pouquinho da verdade, porque é muito mais cômodo não saber a verdade. Simone, sabendo sempre o que é mal é a ignorância e o bem é a sabedoria. Alexandre, é mesmo, Nilton, demora muito para tirar a zica, né? Isso aí. O amor, Alexandre, amor é amor ou ausência de amor fraterno. Isso aí. Vou reler a lei da harmonia. A convivência exige uma adequada relação entre as partes e o todo, expressa pelo máximo de liberdade e rendimento na função de cada parte, juntamente com o máximo de ajuda mútua em favor do todo. Nada, nem ninguém tem valor por si mesmo, senão por suas relações com as demais partes. Tudo, segundo a lei da harmonia, coopera ordenadamente com o plano natural, cumprindo o seu papel correspondente a seu grau evolutivo.
O egoísmo desmedido, como o sacrifício extremado, não podem conduzir a bons resultados. O segundo porque destrói o indivíduo, e o primeiro porque destrói a coletividade. Pimba, bingo, bingo. Bom dia, seu Pablo Augusto. Bem-vindo. A oitava lei da evolução da natureza é a lei da adaptação. Todos os seres adaptam suas vidas ao meio que os rodeia, para defender-se contra ele e aproveitá-lo em seus benefícios. Aí a influência do meio na gente, né? E nós influenciando o meio também. A adaptação é recíproca, portanto, porquanto o meio ambiente é modificado pelos seres que ali convivem. Acabei de dizer isso. As plantas muito expostas ao sol tornam-se mais verdes. O indivíduo adapta seus costumes da sociedade para não ser eliminado e realizar seus propósitos particulares. O micróbio dentro do organismo troca de forma, reveste-se de uma cápsula e segrega anticorpos para absorver os nutrientes e defender-se contra as defesas do organismo que o sustenta. Maravilhoso! Maravilhoso! A lei da adaptação. Isso tem na política nacional, né? Muito! Cacilda, desculpa, Cacilda, eu sempre cito seu nome aqui, não é para citar não, dessa forma. Lisa, com o tempo chegaremos a esse nível com certeza. Eu acho que mesmo nesta bagunça chegaremos sim. Não sabemos nada de uma palavrinha pequena chamada amor. O bicho pega aí. Alexandre, a lei da biologia do planeta Terra é linda. Podem ter certeza. Pablo Augusto, sem religião não existia nem mundo, Simone. Ah, mas acho que existiria sim. Como que não, Pablo, caramba? Se você... Eu já passei por tudo, já passei por diversas religiões, então eu posso falar, porque eu já trilhei esses caminhos. Se você ler sobre o paganismo, xamanismo, quando o homem ele festejava as coisas da natureza, né? Não existia essa ilusão aqui, ele estava venerando o sol, essa coisa que nos dá vida. Repito aqui, do meu finado querido tio Leônidas, lá em Tessalonique, sentado à beira-mar com ele, ele virou para mim e disse, e naquele tempo eu acreditava em muitas coisas, ele disse, você sabe o que é? Você sabe o que é Deus? Eu falei, Deus? Eu não sei. Cada um tem a sua definição, eu disse para ele. Aí ele disse, Deus é o sol, isso que você está vendo aqui, a água. Sem isso não existe vida. E era profundo o que ele falou. No momento, eu respeitei o ponto de vista, mas depois você foi ver que realmente está aí. Sem o sol nós não vivemos, né? O planeta quase perdeu todos os seus habitantes por ocasião de grandes catástrofes no passado aqui, onde, segundo eu li, há registros ou informações ou pesquisas de que passamos quase 1000 anos sem luz de sol aí. Houve uma grande erupção vulcânica aqui que tampou o planeta inteiro, pouca coisa sobreviveu. Então, sem sol e sem água, onde nós vamos viver? Não tem. Vamos lá. Lígia, Grego, penso que não estamos totalmente desligados, não. Estamos sim em curto circuito com a fonte, uns mais, outros menos, cada um tem a sua responsabilidade de consignação. E, claro, o cara que desligou da fonte acabou. Nós estamos ligados, mas não estamos nem recebendo a energia. Estamos recebendo, mas não estamos nem... Já estamos tão anestesiados que a gente nem percebe isso. O Alexandre disse que estamos todos aprendendo a viver, somos crianças iniciadas, como dizia o estimado Antônio Carvalho. Muito bom. Alexandre, tem que estar no comando da própria existência e resolver o máximo que der. Ah, mas se cada um cuidasse da sua própria existência já seria maravilhoso. Mas nem isso faz. Sem som, diz a Nilta. Uai, o que aconteceu, Nilta? Ficou sem som? Simone, tudo que foi feito com as mulheres por causa da religião é um absurdo. Esse ano tive a oportunidade de ver várias mulheres de burca e me chocou profundamente. Nem vamos falar sobre isso. Os absurdos que quando a gente fala a gente entra na energia, né? Não vamos falar não. Cris de Sampa, vim pegar o bonde andando. Ainda bem que tem bonde e que ele está andando, né? Isso, bem-vindo ao Cris. Alexandre, você tem que ser mais otimista também, Gregão. Nem tudo está errado. Meu amigo, meu Alexandre, se existisse, olha,
Mais otimista que eu, duvido, mas eu deixei de ter ilusões. Hoje eu sou otimista, mas eu sou pé no chão. Essa que é a diferença. Otimista eu sempre serei. Eu acredito. Quando a gente acredita no lado bom das pessoas, diz o Alexandre, a gente abre o elo do amor fraterno de fora para dentro, de cima para baixo. Isso aí, mas na prática a teoria é outra, como eu disse. Não que seja... Nossa, conheço pouca gente, eu acho que eu não conheço ninguém que seja puro amor incondicional. Eu não tive esse privilégio. Pablo Augusto diz, para a maioria andar de burca é orgulho, Simone, cultura. Isso é cultural de cada país, né? No bom sentido, Gregão, eu sei do que o seu otimismo é bom de se ver, bonito. Eu também não. Vamos lá, seguindo. Lei da seleção, a nona lei que é a lei da seleção. Na luta para adaptar-se ao meio ambiente, prevalecem os mais sãos, mais fortes, inteligentes e os melhores, garantindo desse modo o progresso evolutivo de toda a humanidade. Os estudos de Darwin e Lamarck são o melhor estudo, o maior testemunho dessa lei. As epidemias que varrem toda a espécie humana em determinados ciclos e deixam persistir os organismos mais fortes e os mais puros, arrastam também aquelas pessoas cultas, virtuosas e aparentemente vigorosas, porque à natureza não importam ideias e espíritos, esses não morrem, senão os corpos, pois em corpos são e vigoroso, a seleção da mente e do espírito, a evolução sempre pode se operar. Mas em corpos degenerados são grandes as dificuldades para a plena manifestação dos estados elevados de consciência. Então existe uma lei de seleção natural. Ok? De novo, problemas do áudio aí, Nilton, dá um F5 aí, ensina para Nilton aí, gente. Lígia, todo mundo necessita de liderança, é assim na natureza e ela é feita através da força política, religiosa ou militar, impondo-se emocional e psicologicamente nas pessoas. É isso aí. E vida de gado, povo marcado, povo feliz. Lei da herança, é a 10ª lei da natureza. São 15 as leis, tá? Já vamos terminar. Todos os seres adquirem ou herdam os caracteres físicos e psíquicos de seus progenitores. Esta lei se cumpre mediante determinadas subleis, entre as quais as que se referem aos animais e plantas, genialmente descobertas por Mendel. Graças à lei de herança, o adquirido pela lei da adaptação e purificado pela seleção se mantém e se eleva através da vida. Os caracteres psíquicos, que são as paixões, pensamentos, instintos e emoções, se herdam também, segundo leis menos conhecidas. Tomemos, deixa eu arrumar aqui que está errado, tomemos o exemplo da continuação em nossos filhos de certas tendências psicológicas nossas. O bom se herda para o progresso da espécie, mas também se herda o mal, conduzindo à degeneração dos seres. Pensem bem, pois nessa lei os que hão de dar descendência ao mundo. É a lei da herança. Isso é importante. E veja o que você está deixando de herança para o mundo. É isso aí, Pablo. Você não viu nada, cara, você chegou tarde e você vai ver as leis anteriores aí. A 11ª lei, número 11, como eu adoro o número 11, o dia que eu nasci também. Lei da analogia. O que está no mundo físico e tangível é análogo ao que existe no mundo metafísico e invisível. O que se realiza no grande também se realiza no pequeno. Em todos os aspectos da vida regem as mesmas leis naturais. Os sistemas planetários são de constituição análoga aos átomos. A mesma lei de ramificação rege o curso dos rios da Terra, a corrente sanguínea e nervosa do corpo, os galhos das árvores, os sistemas de numeração, etc. Nas criações industriais vê-se a fatalidade que atua esta lei, a lei da analogia. A câmara fotográfica é uma reprodução do olho dos vertebrados. O piano e a harpa são o fiel retrato do órgão de corte no ouvido interno. Nada existe inventado pelo homem cujo mecanismo não preexista em algum ser da natureza. Putz! Que genial, hein? Nada existe inventado pelo homem cujo mecanismo não preexiste em algum lugar da natureza. Então daí
aquela história que a gente não pode dizer eu tive uma ideia, né? Você não teve ideia nenhuma, você apenas captou o que está disponível para você na natureza. Ficou claro? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E agora escreveram aqui. Quem escreveu? Newton. Apesar da grande maia da humanidade, uns poucos vão fazendo o trabalho de formiguinhas para tirar essa escuridão. O difícil é imaginar que esta... Pulou de novo. O difícil é imaginar que esta personalidade que vivemos nunca mais. Parece que tudo se interrompe com o processo da morte, já que não conseguimos... Ela vai continuar, né? Já que não conseguimos... Norma diz que problemas de áudio. Eu acho que estas leis regem até um certo nível da evolução. Depois teremos que assimilar o amor. Esse sim rege tudo e a todos. Ih, Lisa, até chegar nessa consciência aí, tudo bem. É interessante que nós sabemos de tudo, sabemos escrever tudo. Putz, na hora de botar isso em prática é terrível. A gente não vamos chegar lá. Eu sou otimista. A Nilton, ver essa continuidade como um todo, mas fizemos e vamos fazer parte do processo evolutivo no grande ciclo, sempre. Essa eu digo, putz, boa, diz o Pablo. Acho muito engraçado, diz a Lígia, ouvir que não se conhece um ser amoroso. Não conhecem porque não querem e não têm coragem de praticar. Somos amor em essência, estamos envolvidos no manto azul do amor da Mãe Divina, assim como os peixes na água, falta consciência, blá, 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 blá. Lígia, respeito o que você está falando aqui, mas esse manto de amor da Mãe Divina, isso aqui é papo religioso. E eu não conheço mesmo um ser, eu conheço gente amorosa. Isso quem é que não conhece gente amorosa? Agora, gente de amor incondicional, essa coisa, eu não conheço. Privilégio teu de você conhecer, então. Lisa diz, ou seja, não tem nada de novo, cara. E a criatividade como fica? Como sairemos dessa? Cada um com a ajuda do outro sairá. Somos anjos de uma asa só. Para voar precisamos nos abraçar. Que lindo, né? Precisa saber voar também. Paulo Weller, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Proust. Lavoisier não falou isso, não? Pablo Augusto diz, dizem que o amor é a mais alta vibração e atraímos os afins. Estou longe disso, então. Simone, somos pequenas gotas, mas o oceano é feito de pequenas gotas. Isso é a consciência. E o oceano é o todo, né? Se você é uma pequena gota, você é a representação do todo. Você é um fractal. Cris de Sampa, amor de mãe é incondicional. De algumas mães. Nilton de Porto Alegre. Somos fagulhas de luz divina que ainda não estão acesas. Isto é em relação ao amor. Exatamente. 12ª lei. Lei dos contrários. Para que todo ser ou coisa seja percebida, necessita-se de uma constante, uma diferença ou uma variação. Se não houvesse luz, não haveria sombra. Se não houvesse verdade, não existiria mentira. Sem vício, não haveria virtude. Toda vibração é fruto das forças centrífuga e centrípeta. Quando uma cessa, o movimento se anula. A percepção de qualquer coisa exige a existência de seu contrário, que complementa e constitui com ela uma unidade. É a lei dos opostos complementares, digna de ser meditada pelos que creem que o mal pode ser suprimido sem que deixemos de saber o que é bem. Né? Ficou clara essa lei aqui, ó? Ô, Nilton, mas o áudio tá perfeito aqui, Nilton. Eu acho que o negócio é aí, né? Dá um F5. Escreve aqui, deixa eu botar. F5. Cadê F5 aí? Pronto, agora vamos ver se vai. O áudio tá legal, usa aqui tá perfeito, tá vendo? Essa é a questão da sua banda da coisa.
A 13ª lei, nossa, essa todo mundo vai adorar. É a lei da causa e efeito. Todo ato ou fenômeno tem uma causa produtora que, por sua vez, produz também um efeito, o qual não é outra coisa senão a causa reproduzida em outra forma. A enfermidade existe por causas mórbidas, os objetos artificiais por causas construtoras. O universo existe por causa de uma causa criadora. O que se chama sorte ou desgraça é nada mais que a reação do mundo a cada ser, segundo a lei de causa e efeito. Esta lei é a justiça da natureza, mas não elimina o livre-arbítrio dos seres, porque está reservado à sua vontade o fazer ou não alguma coisa. Algumas coisas, deixa eu arrumar aqui. O que ele não pode é esquivar a lei de causa e efeito, uma vez cometido o ato. Então, tudo que você... Existe uma causa, a causa é o que você faz e o efeito é o que virá de volta em função da sua causa. Bom dia sempre, Nilton. Aquele abraço, Nilton. Mas já estamos finalizando, só tem mais 2 leis, Nilton. Aguenta aí. Só tem a 14ª, que é a lei da utilidade, que eu vou falar agora. Todo ser ou ato responde a uma necessidade ou utilidade dentro do plano da evolução. A natureza não cria nada inútil. É econômica e justa em suas manifestações, ainda que pródiga em sua potencialidade, fazendo desaparecer o inútil. Todo órgão que não funciona se atrofia. Todo aquele que para nada serve é destruído e incorporado à circulação da matéria alimentar. Os cadáveres se decompõem. O cordão umbilical se atrofia, seca e cai uma vez cumprida a sua missão, etc. Em troca, vemos que a natureza é esplêndida, como demonstra o número imenso de sementes que dá a cada planta, de espermatozoides em cada gota de líquido masculino, de óvulos no ovário, a maioria dos quais, se perdem. A necessidade é o supremo estímulo de todo ato vital, a lei da utilidade. Ficou claro? Tá. Volta aí, só a última agora. Lei da desigualdade. O movimento tem por origem uma desigualdade ou excitação. A igualdade é estável. Se não houvesse desigualdade da tensão elétrica entre 2 fontes unidas por um condutor, não se estabeleceria a corrente. Olha que bacana. A lei da desigualdade é necessária. Se não houvesse uma diferença química entre os alimentos e o corpo, não haveria digestão e nutrição. Se não houvesse diferença entre ideias, não haveria movimento intelectual nem progresso. A desigualdade é a origem do movimento e da vida. Quanto maior seja a iniciativa e a vontade de cada ser, mais está em suas mãos ser dono, o senhor das trocas, que dão origem às desigualdades excitantes da vida, e por conseguinte, o meio ambiente será, em sua maior parte, criado pela atividade de maior iniciativa e vontade intrínseca. Beleza? Muito bom o texto esse que eu compartilhei com vocês aqui. Já está postado desde ontem à noite, quase meia-noite eu postei isso na lista, na seção de arquivos do nosso site no Facebook. Então, divirtam-se, deleitem-se, leiam, releiam, procurem assimilar. Daqui a uma semana vocês leem novamente, porque todos os dias nós estamos diferentes. Todos os dias nós estamos melhores. Todos os dias nós temos mais consciência. Então, todos os dias nós temos um novo entendimento sobre as velhas coisas. Então, isso aqui lido uma vez por semana vai ter um entendimento cada vez melhor. Tá? Obrigado por estarem comigo, tolerarem esses 45 minutos. Deixo aqui para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.